Olá, meus caros alunos. Vamos começar mais uma aula? Até agora, vimos em nossas aulas alguns conceitos de supply chain, sua importância na logística e sua interface com alguns conceitos, como armazenagem, unitização, containerização, embalagem, dentre outros. Agora, compreenderemos o papel da previsão de demanda em uma cadeia de suprimentos. Aprenderemos também sobre a importância dos estoques nas empresas, bem como metodologias de uso comum para determinação do estoque de segurança. A previsão da demanda é a base para o desenvolvimento de uma cadeia de abastecimento eficiente. Uma boa previsão permite à organização integrar os processos de produção, distribuição e gestão de estoques de forma a responder rapidamente às mudanças na demanda do mercado. Quando se trata de previsão, mercados diferentes têm necessidades diferentes. Assim, há mercado onde são as ações da área de marketing que direcionam a previsão de demanda. Há aqueles onde o importante é a colaboração das diferentes áreas da organização para a preparação de previsões. E há outros que, ao contrário dos anteriores, exigem um alto grau de automação para a previsão de demanda de um grande número de itens ou referências de baixa rotação. Com a internacionalização da produção, novas metas vêm surgindo nos sistemas produtivos. Observa-se que a globalização da economia é uma realidade cada vez mais frequente. As empresas estão buscando cada vez mais técnicas inovadoras no intuito de prever o futuro de suas demandas. Nesse sentido, as organizações investem pesadas quantias em sistemas de controle e gestão da produção. Assim, a competitividade entre as empresas tende a aumentar cada vez mais. Empresas precisam ser competitivas e, para tanto, buscam gerar novos produtos com altos padrões de qualidade, que atendam às necessidades dos seus clientes. Para controle desses sistemas de produção, as organizações desafiam suas limitações de capacidade produtiva e financeira, buscando soluções em softwares de gestão como alternativa para o seu desenvolvimento. Além disso, esses sistemas de produção devem ser flexíveis, com capacidade para se adaptar rapidamente às mudanças impostas pelas necessidades do mercado. Embora seja uma importante área de decisão gerencial, a empresa não existe para fazer bem o seu planejamento e controle de produção logística. A empresa, tomando emprestados alguns conceitos econômicos, existe para reproduzir seu capital, isto é, em situações de competitividade acirrada, se traduz em ser competitiva. As variações da demanda apresentam-se como um dos principais fatores que determinam essa competitividade e provocam mudanças no planejamento das indústrias em geral. A demanda de produtos industrializados e de serviços especializados cresce à medida que expande a informação. No intuito de antever a essas variações da demanda, as empresas buscam alternativas, como estudos do comportamento do consumidor, aumento da capacidade de produção, locais adequados para instalações, processos de produção enxuta, previsões de demanda e outros. Com a previsão de demanda, o sistema produtivo elabora a programação, o controle de estoque e a distribuição dos recursos. O setor de marketing consegue planejar as vendas e as promoções, e a campanha publicitária tem como objetivo atender o público-alvo. O setor de finanças consegue prever os recursos financeiros necessários para investimento e custeio do processo produtivo. Outro recurso importante que precisa ser previsto é o recurso humano, isto é, os colaboradores que precisam ser contratados. Toda fábrica elabora sua própria política de produção, com base em previsões de demanda. As demandas são divididas em dois tipos, dependente e independente. A demanda independente é aquela que depende das condições de mercado e que está fora do controle imediato da empresa. Mesmo que a empresa possa interferir ou estimular essa demanda através de alguns eventos, como promoções, reduções de preços, a quantidade final demandada do item dependerá do mercado. Terão que suprir a demanda sem ter qualquer visibilidade concreta, antecipada dos pedidos dos consumidores. Os itens da demanda independente são os produtos acabados,
e as peças e outros materiais para reposição. Qualquer empresa que tenha como negócio a venda de produtos, como lojas e distribuidores, terá em seus estoques somente os itens de demanda independente. O consumo desses itens podem ser advindos de uma previsão da demanda, sujeita a riscos e incerteza. É uma situação diferente daquela onde a empresa pode programar o consumo de quantidades determinadas, de pelo menos alguns dos seus itens. Demanda dependente é aquela relativamente previsível, porque depende de alguns fatores para acontecer. Um item é considerado de demanda dependente se o seu consumo puder ser programado internamente, ou seja, os itens da demanda dependente são usados na produção interna de outros itens. A quantidade programada para consumo depende das expectativas da empresa em relação ao comportamento do mercado, onde, através de uma previsão de demanda de um ou mais itens da demanda dependente, a programação da produção é estabelecida. A demanda dependente procura fazer uma estimativa da demanda futura, prevendo os recursos que possam suprir essa demanda e tentando responder rapidamente se a demanda real não corresponder àquela demanda prevista. Os itens da demanda dependente dependem da previsão de consumo dos itens de demanda independente. E seus itens são as matérias-primas componentes dos produtos e as peças para montagem. O comportamento das demandas dependente e independente são diferentes. Vamos lá para o slide aqui, mostra exatamente o que acontece. A gerência de estoques utiliza abordagens diferentes para padrões de consumo. Para itens da demanda independente, a abordagem é de reposição de estoque, pois quando o item é usado, deve ser reposto, onde é necessário conhecer a estimativa de demanda futura para saber o momento da reposição e também a quantidade que deve ser adquirida ou fabricada. Por isso, a curva dela não é estável. Já os itens de demanda dependente, a abordagem é de requisição, onde a quantidade pedida e o momento em que ela deve estar disponível na produção estão relacionadas às previsões de mercado ou encomendas realizadas por clientes. Então, a gente percebe que a curva ela é padronizada. Toda vez que abaixa, ela novamente repõe os itens. Cada vez mais as organizações estão preocupadas com o atendimento da demanda, seja ela dependente ou independente, pois suas previsões farão com que problemas inesperados não ocorram e que as necessidades do mercado sejam atendidas. Um exemplo simples é o do pneu de um carro. Ele é considerado demanda dependente, pois é fornecido para a montadora. Ou seja, para que haja demanda de pneu, é preciso que haja a venda do carro. A demanda independente, poderíamos citar o mesmo exemplo, pois quando a fábrica ela produz o pneu e vende ele diretamente para o varejo ou para o consumidor final, temos a demanda independente. As previsões de demanda são instáveis em função da mudança constante do mercado. Vários fatores contribuem para essa variação. Podemos citar como exemplo o crédito. Quando ele existe, as previsões são otimistas. E quando ele passa a ser restrito, as previsões de demanda são planejadas com valores menores do que as planejadas anteriormente. Outros fatores, como excesso de produção e mudanças climáticas, costumam alterar essas previsões. Um exemplo, para ficar claro, imagine, por exemplo, uma pessoa casada e sem filhos. Este casal fez a previsão de consumo de feijão para um mês. Só que aí, de repente, o casal recebe uma visita da sogra em casa e do sogro, que chegam do interior para passar 15 dias e aproveitar para fazer um tratamento de saúde. Então, o que acontece com a previsão do casal para o consumo de feijão, que era para o mês todo, agora ela vai ter que ser revista, porque chegou mais gente e a demanda deverá aumentar. As organizações desenvolvem algumas etapas com o objetivo de melhorar as previsões, como compreender o objetivo da previsão,
integrar o planejamento, a previsão de demanda, identificar principais fatores que influenciam na previsão de demanda, determinar a técnica mais adequada para a previsão da demanda, identificar e compreender os segmentos de consumidores. Agora, falaremos um pouco sobre a importância dos estoques na empresa. Normalmente, os estoques representam um dos investimentos mais elevados nas contas que compõem a estrutura de capital de giro nas empresas simplificadas. Essas contas são representadas pelas aplicações em caixa, contas a receber e estoques. Em função desse alto investimento, o item estoque tem grande importância no contexto da empresa. Portanto, quando o empresário for realizar compras para suprir as necessidades de sua empresa, ele deve analisar para evitar que o entusiasmo do presente se transforme em problemas para o futuro. Pode-se considerar estoque tendo matérias-primas, produtos semi-acabados, componentes para montagem sobressalentes, produtos acabados, materiais administrativos e suprimentos variados, que podem ser para utilização posterior, permitindo o atendimento regular das necessidades dos usuários para a continuidade das atividades da empresa, considerando que este estoque foi gerando pela impossibilidade de prever-se a demanda exata, ou então como uma reserva para ser utilizada em tempo oportuno. Porém, os estoques representam boa parte dos ativos da empresa, em alguns casos, podendo representar aproximadamente 46% dos ativos totais. Então, pode-se considerar que os estoques são recursos ociosos que possuem valor econômico, os quais representam um investimento destinado a incrementar as atividades de produção e servir aos clientes. A análise dos estoques dentro de uma empresa é fundamental para o seu desenvolvimento. Estoque é nada mais do que dinheiro, sendo assim, qualquer perda de estoque estará afetando o bolso da empresa e até a marca perante os consumidores. A gestão de estoques proporciona à empresa vantagens competitivas, pois, a partir do controle dos estoques, é possível ter todos os detalhes dos materiais e recursos disponíveis. Embora algumas empresas hoje em dia trabalhem com a política de estoque zero. Essa ideia é muito relativa, já que depende muito do segmento da empresa e em determinadas situações torna-se impossível trabalhar dessa forma. Para que a cadeia de suprimento tenha eficiência, o controle de estoques é considerado um dos principais fatores. Vejamos como funciona o ciclo para a reposição de estoque dentro de uma cadeia de suprimento. O propulsor de tudo é o cliente. Uma vez feito o pedido ou a compra pelo cliente, é realizada a análise do que foi pedido e a quantidade desejada pelo cliente. Parte dessa análise é destinada à reposição do que foi pedido pelo cliente, pois se outro cliente pedir o mesmo produto, a empresa terá capacidade de atendê-lo em conformidade. Se houver a compra, ou seja, a reposição do produto pela empresa do que foi consumido, deverá haver o recebimento, a conferência, o registro e o armazenamento do produto. Aqui temos a reposição do material. Uma vez armazenado, o produto fica à disposição para um novo pedido, o qual aciona toda a cadeia de suprimentos, que nesse caso aciona a logística de distribuição e o ciclo inicia-se novamente. Mas sempre que falamos de estoque, não podemos esquecer de uma palavra-chave, que é controle. Mas o que significa controle de estoque? Na verdade, significa o quê? Saber o que, quando e quanto deve ser reposto no estoque, controlando o que sai e o que resta de material estocado. Essa informação deve estar disponível a qualquer momento do dia, sem que haja necessidade de contar ou medir fisicamente o estoque. Os principais motivos para que sua empresa invista num controle de estoque eficiente são evitar desvios
perdas, validade para produtos perecíveis e roubo. Conhecer as necessidades de reposição, identificar os itens que estão encalhados, entender a influência do estoque nos custos dos produtos, serviços, administrar as necessidades de capital de giro da empresa e informar o que, quando e quanto comprar. Alguns procedimentos podem ajudá-lo a controlar o estoque da sua empresa. Um bom gerenciamento fornece informações para reposição e redução de produtos armazenados, parados no estoque, entre outras providências necessárias no dia a dia. Com o gerenciamento correto, é possível aumentar a lucratividade da sua empresa, melhorar o fluxo de caixa, minimizar os espaços dos estoques, dentre outros benefícios. Vejamos como iniciar. Primeiro, a gente tem um inventário de estoques. O administrador vai ter que fazer um levantamento, a relação de todos os itens do estoque, contar, registrar toda a quantidade armazenada, ordenar os itens, começando pelos de maior valor monetário, e identificar o valor unitário e total dos estoques. Logo depois tem a previsão de vendas e consumo. Aí vai ter que calcular a média de vendas, consumo dos últimos meses. Aí multiplica-se a média pelo valor unitário e obtém-se então o valor mensal de cada item. Somando todos os valores, terá o valor total de vendas e consumo do mês. Aí vai calcular o percentual de cada item e divide-se o valor mensal pelo total do estoque. E por fim, outro método aí é a classificação ABC. Esta é uma técnica importante de gestão de estoques e que identifica quais são os principais produtos, materiais que necessitam de maior atenção. Para os itens classe A, deve-se armazenar em posições que sejam mais estratégicas nas prateleiras, de fácil colocação e retirada. Manter um controle rígido de entradas, saídas e saldos. Comprar somente o que for necessário e calculado. Manter estoque de segurança baixo. Negociar com os fornecedores a garantia de entrega, mantendo os estoques baixos. Esses itens são os itens de maior valor, por isso são chamados de classe A. Itens de classe B e C, aí pode-se manter um controle moderado, evitando sua falta. Comprar quantidades maiores, pois baixos valores dos itens fazem com que despesas com frete e contatos com fornecedores tornem os custos elevados. E manter um estoque de segurança maior. Esses são os produtos classe B e C. Ao falar de estoque, também não podemos esquecer de alguns parâmetros, como esse tempo é o prazo entre a emissão de ordens de compra e de atendimento. Ele é composto por prazo do pedido, que são os dias necessários para que o pedido seja realizado, prazo de entrega, que são os dias necessários para o produto chegar até a empresa, prazo de recebimento, que é o tempo ideal para conferir, etiquetar e utilizar a mercadoria. E a margem de segurança, que é a tolerância de atrasos, extravios, etc. Normalmente é em torno de 3 dias. Segundo aí, estoque mínimo, que é a quantidade mínima de mercadoria ou matéria-prima que a empresa deve manter em estoque. Aí a fórmula de estoque mínimo aí é a venda ou consumo médio vezes o tempo de reposição. Terceiro aí, o lote de reposição, que é a quantidade média mensal de produtos vendidos, dividido pela frequência de compras de mercadoria ou matéria-prima. Para determinar os lotes de reposição, é preciso ter cuidado, principalmente com custo de frete, tamanho de lotes definidos pelos fornecedores, produtos frágeis que podem se deteriorar no estoque, datas de validade em relação ao consumo e compra de oportunidade. O cálculo do lote de reposição é feito pelo consumo médio mensal dividido pela frequência de compra. E por fim, o estoque máximo, que nada mais
é do que a quantidade máxima de uma mercadoria ou matéria-prima que a empresa deve estocar. É importante saber o espaço disponível do seu almoxarifado, o custo financeiro do estoque, lotes que demandam muito tempo para serem consumidos, produtos que requerem cuidados especiais de armazenamento e produtos voláteis ou que tenham características modificadas com o tempo. A fórmula para cálculo do estoque máximo é o estoque mínimo mais o lote de reposição. O principal objetivo do armazenamento de materiais não se limita apenas na conservação, mas também na disposição desses materiais para facilitar o controle de entrada e saída. Por exemplo, se a compra foi feita de produtos que têm validade de curto prazo, aqueles que vencem antes devem sair primeiro, independente do dia de compra. Com os dados exatos dos locais ocupados e vazios, pode-se ter um maior controle, portanto, das compras. Então, percebeu aí como é importante a integração das informações no gerenciamento dos estoques numa cadeia de suprimento? Agora, iremos aprofundar um pouco mais no tema estoques, entendendo sobre o conceito estoque de segurança. Vamos lá? O estoque de segurança é uma quantidade de estoques que se tem, mas que não se deseja usar. É como o seguro de um carro. É bom você ter, mas você não quer precisar usá-lo. Isso porque ele é calculado apenas para suprir uma segurança em caso de variações inesperadas, algo que você não pode prever ou controlar, como problemas com o fornecedor, atrasos na entrega, uma demanda que não foi prevista. Assim sendo, a empresa determina uma quantidade de mercadorias em estoque, firmado como estoque de segurança. E quando os níveis de estoques atingirem esse valor, é iniciado o processo de compra junto aos fornecedores, como forma de evitar que cheguem ao nível mínimo, ou seja, que os estoques sejam esgotados para iniciar essa reposição. Desse modo, a reposição dos estoques, com a adoção dos estoques de segurança, é feita de forma ainda enquanto se possui mercadorias no almoxarifado. E quando o pedido é entregue pelo fornecedor, os níveis de estoque ainda estão com os produtos, evitando o quê? Evitando que eles sejam zerados. Dessa maneira, a empresa não interrompe o seu processo produtivo por falta de mercadorias. A determinação do valor dos estoques de segurança deve ser realizado com base nos lead times dos fornecedores e no consumo dos produtos pela empresa. Lead time é o tempo que a matéria-prima sai até a chegada dela ao destino final, calculando-se assim a necessidade em função dessas duas variáveis, lead time e consumo dos produtos pela empresa. Alguns produtos terão valores de estoque de segurança maiores, outros menores, porém o que importa é que o estoque nunca fique zerado. Outro setor importante se conhecer na supply chain é o setor de compras. Esse setor é hoje compreendido como parte integrante dos processos logísticos das organizações. Seu sentido passou a envolver a definição das necessidades das empresas, uma minuciosa seleção de fornecedores e negociações que garantam preços atrativos somados à qualidade. As organizações, cada vez mais focadas em estratégias de competitividade, passaram a valorizar mais a função de compras, considerando-a como uma aliada que interfere diretamente em suas áreas produtivas e financeiras. Muitos fatores contribuem para essa mudança de visão, tais como a tecnologia da informação, que possibilita a redução de tempo e despesas, além de uma busca por relacionamentos mais éticos e duráveis com os fornecedores, no objetivo de garantir menor custo e maior qualidade. Dessa forma, o setor de compras não implica mais em apenas comprar ou adquirir. Ele passou a ser parte estratégica das empresas, que pretendem continuar participando do mercado de hoje e do futuro. Sem contar que a área de compras está intimamente relacionada ao nível de estoque de uma empresa. É esse setor o responsável por manter em equilíbrio a quantidade de materiais que devem ser adquiridos para satisfazer as necessidades de todos os departamentos da companhia.
Para desempenhar esse papel com excelência, é fundamental que o setor de compras otimize o investimento aplicado e use de forma eficiente os recursos financeiros que a empresa reserva para o estoque. Isso quer dizer que é importante que o setor saiba comprar, ou seja, não deixe faltar mercadorias com maior demanda ou, ao contrário, invista em produtos em excesso sem saída, o que demanda custos altos para a empresa, uma vez que esses itens devem ser armazenados e controlados de forma constante. Dentre os principais objetivos do setor de compras na cadeia produtiva, podemos destacar: obter um fluxo contínuo de materiais. Aí o giro de estoque, a entrada de matérias no estoque obedecem ao tempo de consumo e o tempo de entrega dos materiais pelo fornecedor. Segundo, aí, gestão de inventários. O controle dos recursos materiais se faz necessário por se tratar de um patrimônio e, portanto, deve ser controlado através do inventário. Terceiro, aí, a melhoria de qualidade. A qualidade do produto e do serviço do fornecedor deve ser avaliada sistematicamente, garantindo a continuidade da relação comercial. Quarto, o desenvolvimento de fornecedores. É um momento crítico no setor de compras. Desenvolver e homologar fornecedores dentro de critérios técnicos e éticos de uma relação comercial. Quinto, aí, nós temos a padronização, que é um fator também importante na movimentação, armazenagem e controle do estoque com a padronização das embalagens. Sexto, a gente tem a busca do mais baixo custo total. Esse é o objetivo principal da área da cadeia produtiva. E redução de custos dos serviços e suprimentos, armazenagem e distribuição. Temos também a melhoria da posição competitiva. A competitividade da organização, sem dúvida, passa pelo setor de compras. Comprar bem é sinônimo de uma boa margem de lucro. E, por último, a redução de despesas administrativas, com a automatização do sistema de compras e do controle de estoques, visando a melhoria das despesas. Para um eficiente planejamento e controle de compras, algumas etapas devem ser seguidas, tais como: cadastro de fornecedores. Após a aprovação dos fornecedores, esses são cadastrados pelo comprador em um banco de dados, estão aptos para fornecer determinados produtos ou serviços. Requisição de compra é um documento emitido pelo solicitante, onde são descritos em detalhes as características e especificações dos produtos ou serviços. Temos também a cotação, que é um processo onde o fornecedor faz um orçamento para a realização de fornecimento do produto ou serviço solicitado. Normalmente, o setor de compras solicita 3 orçamentos para diferentes fornecedores. E temos o pedido de compra, que o pedido de compra é um contrato entre o cliente e o fornecedor. Esse pedido é emitido pelo setor de compras para o fornecedor selecionado pelo orçamento. Nesse pedido de compra, devem constar todas as condições de fornecimento dos produtos ou serviços solicitados e formas de pagamento e de entrega. Temos também a nota fiscal. Esse pedido de compra vai gerar uma nota fiscal, com a descrição do produto ou serviço vendido. Ao receber essa nota fiscal, juntamente com o produto, o responsável deve conferir os dados com o pedido. Se estiver de acordo, ele dá a entrada do produto no almoxarifado. Caso contrário, avisa o comprador e devolve a mercadoria. Existem também algumas formas de se comprar. São exemplos: tomada de preços. Essa é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento,
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, é claro. Com a licitação na modalidade de tomada de preços, o comprador contrata uma tabela de preços dos produtos ou serviços a serem adquiridos. Convite é uma modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número de, no mínimo, 3 pela unidade administrativa, a qual afixará no local apropriado cópia do instrumento, né, convocatório, e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifesta o seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. A cada convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado é obrigatório o convite, no mínimo, de mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Temos também o concurso, que é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes num edital, né? Edital publicado na imprensa oficial com antecedência de no mínimo 45 horas. Temos também o leilão, que é uma modalidade de licitação também entre interessados para a venda de bens móveis, inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou também para a alienação de bens imóveis a quem ofereceu o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Por fim, aí temos o pregão, que é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preço escritas e lances verbais. Uma boa negociação resulta em ganhos tanto na vida profissional como pessoal, na conquista de uma melhor posição na empresa onde trabalhamos ou no sucesso da empresa que possuímos, construímos ou da qual participamos, e também numa melhor posição na vida para nós e para a nossa família. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de entrar no portal e tirar quaisquer dúvidas sobre o tema que a gente estudou hoje. Até a próxima!